Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos, muitos gritos. Eli, o sacerdote, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli, o sacerdote. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras. Fileiras aí, irmãos, são as fileiras do exército, ok? Saído das fileiras, dependendo da sua versão, vai estar escrito desse jeito, ou então saído do exército, saído da batalha. Era um soldado que estava nas fileiras do exército de Israel, e tendo sido atacados pelos filisteus, levaram a arca, mataram Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, e ele então correu, saiu das fileiras lá do exército, e saiu correndo, e veio a Siló para dar a notícia ao sacerdote e toda a cidade. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, verso 16, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então ele respondeu que trazia as novas, respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande morticínio, mataram muita gente, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou o pescoço e morreu, porque já era um homem velho, pesado, e havia julgado a Israel por 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo o parto, ouvindo essas novas, ou seja, essa notícia de que a arca foi tomada, de que o exército foi derrotado e muitos soldados morreram, de que os 2 filhos do sacerdote, Ofni e Finéias, morreram, o sacerdote, 98 anos, gordão, bem já idoso, tomou um susto, deu não sei se foi um AVC, se foi um derrame, um infarto, alguma coisa ele deu ali, caiu para trás da cadeira e buf, caiu morto. A nora dele, mulher do Finéias, estava grávida, já perto de ganhar o neném, tomou um susto com a morte do sogro, né? E aí ela também começou a entrar em trabalho de parto. Quando ouviu a notícia de que a arca foi tomada, de que o seu sogro e o seu marido morreu, ela encurvou-se e ali mesmo deu à luz. O choque foi tão grande, ela se emocionou tanto, que ela entrou em trabalho de parto na hora. Verso 20, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam. Expirar aí é o neném acabar de sair. Não temas, disseram as mulheres para ela, pois tiveste um filho, nasceu um menino, não tenha medo. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, ou
Icabod. Não sei como está aí na sua versão, a pronúncia dessa palavra é muito incerta, porque ela é uma palavra que não vem direto do idioma hebraico, mas é uma palavra muito miscigenada. Pode ser Icabô, Icabod, Icabode, a gente não sabe ao certo, mas ela deu esse nome ao menino, e essa expressão significa sem glória. Ela deu o nome do menino de sem glória, ou seja, a glória se foi, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e também do seu marido. Ou seja, a mulher ficou sabendo da notícia de que o exército de Israel foi derrotado ferozmente, muitos soldados morreram. Ficou sabendo que a arca de Deus foi levada embora, e a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Ela, recebendo essas duas notícias, sabendo que o seu marido estava naquela batalha, recebe também a notícia de que o seu marido morreu, e recebendo a notícia, o seu sogro acabou de morrer. O sacerdote do povo morreu, o marido morreu, vários soldados morreram, e a arca, que representa a glória de Deus, a presença de Deus, foi levada embora pelos filisteus. A mulher percebeu que acabou tudo. Acabou. Não temos mais o exército, não temos mais a arca, não temos mais o meu marido, não temos mais o meu sogro, que é o sacerdote. Como é que a gente presta culto se a gente não tem mais o sacerdote? Como é que esse sacerdote passa para o seu sucessor, sendo que o meu marido era o filho dele, então provavelmente ele morrendo, o meu marido assumiria o lugar dele, só que os dois morreram e não tem mais um outro para passar. E o filho que eu estou acabando de gerar, que é neto do sacerdote, que podia vir a ser o sacerdote, acabou de nascer, não tem como ser sacerdote recém-nascido. A mulher entrou em desespero. Foi-se a glória, acabou a glória. Meu Deus, o que é isso? Tudo ao mesmo tempo, tudo deu errado. E ela botou o nome do menino de sem glória. Icabod. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória das nossas vidas. Foi-se toda a esperança, toda a expectativa, tudo aquilo que nós alimentávamos de melhoria de vida, escorreu pelo ralo numa notícia, acabou tudo. Um evento virou a vida de cabeça para baixo. O verso 22 diz: e ela falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A arca representava para aquele povo, pois eles não tinham o que nós temos, que é o Espírito Santo derramado definitivamente. De Gênesis até Atos capítulo 2, o Espírito Santo age na humanidade em eventos esporádicos e pontuais. O Espírito Santo olha alguém e diz: aquele ali eu vou usar, eu vou ungir, eu vou capacitar. E aí o Espírito então agia naquela pessoa, naquele momento. Acabou o propósito, acabou o ministério, acabou aquele momento, o Espírito se retira, acabou. E aí o tempo passa, o Espírito então, num outro momento, para um outro propósito, com uma outra circunstância, agora eu vou usar aquele ali. Acabou, se retira. São ações pontuais, esporádicas. De Gênesis a Atos capítulo 2, é assim que a gente percebe o Espírito Santo atuando na humanidade. Age no Saul, se retira do Saul. Age no Davi, se retira do Davi. E assim ele vai, de um em um. Se eu pudesse ilustrar essa verdade, eu diria a você, por exemplo, que toda a humanidade está numa piscina. Imagine que o mundo, o planeta Terra, é uma grande piscina. E todos os seres humanos que passam por essa terra
vivem dentro dessa piscina. De Gênesis até Atos 2, o Espírito na Bíblia, às vezes é simbolizado pela figura de alguma coisa líquida, às vezes água, às vezes óleo. Então, o líquido é algo que pode ser derramado, que molha, que alcança aqueles ao redor com essa característica líquida que tem. Então, eu fico imaginando, coisa minha, tá, gente? Coisa minha para eu tentar entender a Bíblia, e aí eu passo para você. Se te ajudar, bem. Se não ajudar, amém. Se a humanidade toda está dentro dessa grande piscina que é o planeta Terra, eu diria que de Gênesis a Atos 2, o Espírito age como se fosse uma mangueira, uma borracha d'água. Molha só o cara, entendeu? Vai com a mangueira assim, a mangueira é direcional, a mangueira é individual, ela molha só aquele cara. Vou usar o Davi agora. Molhou o Davi. Aí o Davi vai sendo usado, aí vai secando, secou, acabou. Agora eu vou usar o Isaías. Molha o Isaías. É uma mangueira. Está todo mundo dentro da piscina, mas a água só molha aquele que precisa ser molhado. Em Atos 2, a Bíblia diz, e a teologia do Espírito Santo, que é a chamada pneumatologia, diz que o Espírito, pelo cumprimento da profecia de Joel, foi derramado sobre toda a carne. Portanto, agora, de Atos 2 em diante, a figura é diferente. Continua sendo uma piscina com toda a humanidade, mas agora eu quero que você imagine toda a água do universo sendo derramada de uma só vez dentro da piscina e enchendo completamente essa piscina. Aí agora está todo mundo boiando na água. Aí talvez você possa pensar, então todo mundo tem o Espírito Santo, pastor? Não, porque estar na piscina não significa que a piscina está em você. Você pode estar na piscina e não ter nada da piscina dentro de você. Então, essa figura eu inventei, não li num livro, não ouvi numa palestra, não me peguei de ninguém, coisa minha da minha cabeça maluca de tentar entender as coisas de Deus. Eu entendo assim, o Espírito agia de maneira pontual, com a mangueira molhando. Atos 2 derramou tudo. Ele é eterno, infinito, ele é Deus, então ele molhou todo mundo, ele foi derramado, ele está disponível para todo mundo. Mas há aqueles que, apesar de estarem dentro da piscina, ainda têm o conteúdo da piscina dentro de si, porque inspiram aquela água, e aí passa agora a ser a habitação da água. É assim que eu entendo, quando o Novo Testamento vai ilustrar que a igreja, os crentes, são agora o templo de Deus, o edifício, a habitação, a morada do Espírito de Deus. Estão no Espírito, que ele foi derramado sobre toda a carne, até a segunda vinda para recolher a igreja e levar para a eternidade. Porém, alguns têm o conteúdo da piscina dentro de si, e aí são cheios desse Espírito, e recebem os dons desse Espírito, e recebem capacitação desse Espírito, para executar a obra que é da vontade do Espírito. Porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, foi ali preparar um lugar eterno para a gente, já está voltando. Mas ele disse assim, não vou deixar vocês sozinhos, vou jogar uma água aí para molhar vocês. E essa figura que eu estou chamando de água é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, o nosso Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Portanto, como esse povo não tem o Espírito de Deus derramado à disposição deles, eles precisam de um símbolo para sentir que Deus está com eles. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, eu e você temos o selo, a testificação do Espírito Santo com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos garante pela fé que Deus está conosco. Esse povo não tinha isso. O que é que eles tinham? Uma arca, uma
caixa, um caixotão de madeira, onde ficava ali as tábuas da lei, onde ficava ali a vara que floresceu do Arão, que é o primeiro sacerdote, e ali era coberta por 2 querubins com as asas, e a palavra querubim significa exatamente isso. Queruv no hebraico é cobrir, é guardar, é envelopar, porque queruv em hebraico é o nome dado a esse legume que a gente chama de repolho. Então a ideia do querubim é aquele que envelopa. Sabe como é que é o repolho? A folha do repolho vai cobrindo, e uma folha de lá, outra folha de cá, e ele vai se cobrindo com as folhas. Então o querubim é esse que cobre. Então, 2 querubins, um de um lado, outro do outro, cobrindo a arca, e aquilo ali era colocado dentro do tabernáculo, porque nesse momento o templo ainda não tinha sido construído, e aí dentro do tabernáculo tinha um lugar de culto, tinha a pia, tinha um altar, tinha um lugar onde se fazia o sacrifício pelos sacerdotes, mas tinha um lugar separado por um véu, e lá dentro, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para prestar culto, para perdoar os pecados de todo o povo. A arca da aliança ficava lá dentro. Portanto, enquanto tivesse a arca no meio do povo, o povo se sentia seguro, porque eles sentiam que a presença de Deus estava com eles. E se o nosso Deus é eterno, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, Ele também tem uma glória que nenhuma outra coisa ou pessoa tem. Portanto, se a presença de Deus é conosco, a glória de Deus também está conosco. E a glória de Deus não será abalada, portanto, enquanto Deus estiver presente, Ele não será derrotado, e não permitirá que sejamos derrotados, porque a sua glória está no meio de nós. E aí o povo olhava para a arca e sentia essa paz, e sentia essa tranquilidade, e tinham essa certeza: ai, Deus está no meio de nós, a arca está ali, Deus está presente, e a glória dele está aqui, e nada vai nos acontecer. A gente sabe que um pedaço de madeira, com tábua de lei, com um galho que deu castanha, com um anjo em cima, embaixo, do lado, a gente agora, que tem todos os profetas, que tem todo o Novo Testamento, que tem Jesus ensinando direito as coisas para a gente, e tem a presença do Espírito Santo para iluminar a gente, agora a gente sabe que isso não adianta nada, mas aquele povo não tinha nada do que a gente tem, então para eles aquilo ali significa tudo. E Deus deu isso exatamente para ir numa revelação progressiva, ensinando o povo como se relacionar com Ele. Portanto, o que aconteceu aqui, para nós hoje, não representa um drama, porque nós hoje não olhamos para um objeto e sentimos naquele objeto a segurança de que Deus está conosco. Tem gente que faz isso. Tem gente que tem um objeto, tem gente que tem uma pessoa, tem gente que tem um seja lá o que for, que olha aquilo ali e fala: ai, agora eu estou seguro, isso aqui, agora eu estou tranquilo. Por um objeto, por uma pessoa, e o nome disso inclusive é a idolatria. Portanto, nós, porque temos todos os profetas, porque temos todo o Novo Testamento, porque temos Jesus e temos o Espírito Santo, nós hoje, pela fé, não precisamos de nenhum objeto para garantir a nossa segurança. Nós fechamos os nossos olhos e ainda que não tenha nada ao nosso redor, nós cremos que o Espírito de Deus habita em nós, se faz presente, portanto sua glória está conosco, estamos protegidos, está tudo tranquilo. Mas essa não é a realidade desse povo. É isso que eu estou querendo te explicar. Você não pode ler esse texto e entender essa história pela sua perspectiva. Você está num momento da história da humanidade diferente desse momento aqui. Você tem todo o Antigo Testamento, você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus. Esse povo não tinha. Então, o que aconteceu aqui é que o território dos filisteus fazia divisa com a tribo que estava reunida ali, que era do povo de Deus. Para baixo, a tribo de Dan
fazia divisa com os filisteus, para cima a tribo de Efraim, onde ficava a cidade de Siló, fazia divisa com os filisteus. E a batalha, se você depois quiser ler e conferir, no início do capítulo 4, diz que a batalha aconteceu lá em Afeca. Afeca é um lugar que ficava na nascente de um rio. O nome do rio é Yarcon. Esse rio ficava no extremo sul do litoral de Saron, uma planície grande que tinha na beira da praia, já do mar Mediterrâneo. Tinha uma planície, mais ou menos 8 quilômetros de planície, numa região chamada Saron, e ali ficava a divisa entre o território de Israel e o território dos filisteus. Logo ali na nascente desse rio, chamado Yarcon, o povo se reuniu. Os filisteus perceberam que os israelitas estavam cantando e gritando e fazendo um alvoroço. Eles, olha, vamos nos preparar para a batalha. Eu acho que eles estão querendo invadir a gente. Eles estão fazendo muito barulho, eles estão chamando muita atenção. Vamos preparar para a batalha, porque o Deus deles é muito poderoso. O Deus deles venceu os egípcios. Não vai vencer a gente? Quem são os filisteus perto dos egípcios? Então vamos para a batalha. Aí eles se precipitaram, porque os israelitas nem queriam briga, porque os filisteus eram tudo gigante, mas eles, pelo barulho que o povo de Israel fez, eles acharam que o povo estava querendo briga, se precipitaram, atacaram de repente, e com isso tiveram a vitória. Quando atacaram, entraram no tabernáculo, e eles não conheciam o Deus de Israel, não valorizavam nada daquilo ali, meteram o pé em tudo, jogaram tudo para o alto, e tudo que tinha valor, eles pegaram e vamos levar. A caixa de madeira não tem valor, a tábua não tem valor, mas o querubim que está em cima é feito de um metal precioso, só que não tem como arrancar só o metal. Então eles pegam a caixa inteira, despojo de guerra, destruímos os caras, vamos levar tudo que sobrou, vamos pegar os animais, vamos pegar os metais, vamos pegar tudo que tem valor, e aí eles pegam a arca e levam. Não é nem uma briga religiosa, vamos pegar o Deus deles e levar para nós. Não, os filisteus não tinham noção disso não. Eles estão pegando um despojo de guerra. Esse objeto aqui deve ter um valor. Olha que bonito. Tipo um baú de uma madeira de lei, tudo bem feito, com esses anjos aqui bonito de metal, e tem as tábuas da lei aqui. Eles nem sabiam o que era lei, o que era Moisés. Os filisteus não sabem de nada, só o povo de Israel que sabe disso. Mas era bonito, era frondoso, ficava num lugar protegido, deve ter um valor. Vamos levar isso aqui, porque amanhã ou depois, se eles invadirem a gente fala, temos um negócio aqui precioso, esse objeto aqui vale muito para vocês, então não ataca a gente não, toma um objeto aqui, um acordo de paz, é um trunfo na manga dos filisteus. Eles pegam a arca e levam, só que para os israelitas a arca representava a presença de Deus, a arca representava a glória de Deus, a arca representava a proteção de Deus. Por isso que foi um alvoroço, por isso que aquele homem saiu correndo lá do exército, rasgou as roupas, jogou terra na cabeça, simbolizando com isso que ele estava completamente desesperado, triste e magoado e ferido e louco. Sai da minha reta que eu enlouqueci. Por quê? Porque levaram a arca, levaram a presença, levaram a glória, levaram a proteção. Eu aprendo com isso, só te explicando esse contexto, que existe uma proteção que vem da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus se sente mais protegido. E é exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Quando eles se conscientizaram de que perderam a presença de Deus, perderam a proteção de Deus, perderam a glória de Deus. Então o que eu quero te dizer nesta noite, com esse tema, para sempre glória, é que realmente a glória precisa estar para sempre em nossas vidas, presente em nossas vidas, porque sem a presença de Deus não tem glória de Deus, sem a glória de Deus não tem proteção de Deus, sem proteção de Deus estamos entregues aos nossos inimigos. A proteção que vem da glória, da presença de Deus. O que é que a gente precisa se atentar? Então eu quero pensar com você no texto. A glória se foi, Icabod. Quando a glória se vai, o que acontece com o povo? Está no texto, é só ler.
Portanto, é um alerta para nós hoje. A gente não vive naquele tempo, a gente não confia numa arca, a gente não confia num objeto, mas os princípios espirituais aqui envolvidos são os mesmos para nós hoje. Portanto, se você não vigiar, se você não cuidar, se você não tiver alerta como um exército de Deus, você pode perder a presença, você pode perder a glória e pode perder a proteção. E aí, amigo, prepara para rasgar as vestes e terra na cabeça, porque quando vem, os problemas vêm de turma e vêm para arrasar o barracão mesmo. Quando a glória se vai, vai-se junto a alegria. A alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. Tem a presença, tem o Espírito. Tem o Espírito, tem alegria. É fruto. Se não tem, perde. Então o verso de número 12 diz aí: correu o homem de Benjamim, da tribo lá, de Benjamim ele era, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Perdeu a alegria de viver, perdeu a esperança, perdeu a expectativa. O cara era um soldado de guerra. Ele deveria animar as pessoas com a sua postura de soldado e dizer: eles levaram a arca, mas Deus está conosco. O nosso Deus é o Deus de toda a terra. Portanto, não temamos. Vim aqui, sacerdote Eli, para dizer para o Senhor que o exército está a postos, e ainda que nós sejamos em menos quantidade do que eles, Deus está do nosso lado e nós vamos para a batalha e seremos vencedores, porque Gideão foi só com 300 e saiu vencedor, porque Deus era com ele. Mas não. Quando o homem se conscientiza de que a arca foi, então a glória foi, a presença foi, acabou a alegria. O homem rasga a roupa, joga terra na cabeça e sai igual um maluco, gritando, promovendo alvoroço. Ai meu Deus, e agora? O que será de nós? E tal, não tem mais jeito, não tem sei o quê. Sabe, queridos, fazendo uma aplicação bem pontual e contextual, fico vendo tanta gente se desesperando por causa da situação política do país, por causa da situação econômica do país, por causa de uma situação ou uma circunstância que está vivendo em sua vida particular. Ai, acabou. Ai, já era. Ai, se esse homem ganhar, não sei o quê. Ai, se aquele homem ganhar, não sei o que lá. Ai, se o fulano foi eleito. Ai, se Beltrano, não sei o que lá. Confiando em dinheiro, confiando em política, confiando... Meu irmão, se a presença de Deus estiver conosco, a glória de Deus se manifesta em nosso meio. Isso é tudo que precisamos para vivermos alegres. Não deposite a sua confiança na proteção de qualquer outra coisa que não seja o Senhor seu Deus. Portanto, atraia, busque a presença desse Deus, a glória dele vem junto e com isso vem a sua alegria. Pode estar tudo difícil, pode estar tudo complicado, nós estamos alegres. Eu estou aqui com as mãos cheias de bolha, eu estou com uma distensão nessa coxa, com cãibra nessa, com o pé torcido e estou alegre. Glória a Deus. Suando igual tampa de chaleira. E estou alegre, irmãos. Por quê? Porque a minha esperança, a minha confiança, a minha proteção não vem da minha integridade física, da minha saúde, do dinheiro que eu tenho no banco ou deixo de ter, do político que está sentado lá na prefeitura, na Câmara, não sei onde, não sei onde. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser alienado e não participar da mudança que o nosso país e nossa cidade precisa. Devemos agir como cristãos nesse sentido. Agora, isso não deve ser a prioridade das nossas vidas. Prioridade da vida de um crente é atrair a presença de Deus, porque a glória de Deus vem junto e com isso temos a proteção que precisamos. Não perdemos a alegria como esse soldado perdeu. Em segundo lugar, quando a glória se vai, vai-se também a esperança. Muita gente perdendo a esperança de que amanhã pode melhorar, de que amanhã pode ser melhor do que hoje, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele está presente em mim e comigo. Posso crer no amanhã, eu tenho esperança, esperança de dias melhores, esperança de eu melhorar, não melhorar de vida, mas melhorar na vida.
melhorar minhas características, melhorar meu caráter, melhorar aquelas coisas em mim que não estão tão boas. Eu posso passar uma vida inteira e não melhorar de vida, mas se eu tenho a presença de Deus, eu passo pela vida melhorando na vida. Não perdemos a alegria e não perdemos a esperança. O verso 13 diz que quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera. O Eli estava ali com uma esperança. Cadê a notícia? Traz a notícia. Cadê a notícia? Sentado, olhando como quem espera. Uma esperança estava no coração do Eli. Israel foi vencedor. Daqui a pouco vai chegar Ófni e Finéias, meus 2 filhos, vão me dar um abraço e vão falar: papai, os filisteus invadiram, mas a gente foi vitorioso. Ele tinha uma esperança no seu coração. Quando aquele homem chegou com a notícia, acabou a esperança. Morreu na hora. Na hora. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Não eram gritos de alegria, não era regozijo, era grito de desespero. Perderam a esperança. Quando a glória se vai, vai a alegria. Quando a glória se vai, vai a esperança. Aí entra o desespero, porque a desesperança é não esperar mais, perder a capacidade de esperar, desesperar. Eu estou desesperado. Está precisando da presença e da glória de Deus, porque quem tem a presença de Deus, tem a glória de Deus, sente a proteção de Deus, com isso tem esperança. Quem tem a presença de Deus não se desespera, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando a glória se vai, vai-se junto a visão. Uma pessoa sem Deus perde o foco na vida, perde a visão, perde o centro, perde o alvo, perde o propósito de Deus, e com isso ela fica perdida, correndo atrás do rabo, como barata tonta, achando que vai encontrar satisfação nas coisas, mas não encontra em nada, porque o crente, uma pessoa que teve um dia a presença de Deus, não se contenta com mais nada que não seja a própria presença do Senhor. Diz o texto, verso 15: era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham se cegado, e ele já não podia mais ver. Literalmente, pela narrativa do texto, ele ficou cego por causa da idade dele. E não ficou cego por causa da notícia que recebeu. Ele já estava cego, mas lendo o texto, senti uma pinçada do Espírito de Deus me mostrando: quem perde a alegria, perde a esperança. Quem perde a esperança, perde a visão. Quando eu tenho uma visão, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero estar, é para lá que nós estamos indo. Isso é uma visão. Eu preciso de alegria para continuar caminhando, e de esperança de que chegarei lá. Quando eu perco a alegria, perco a esperança, aí eu perco a visão, já não sei mais para onde estou indo, já não sei mais com quem estou indo, já não sei se estou indo, se estou voltando. E aí, amigo, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento é contrário. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento é contrário. Você entra no mar, um barco à vela, o vento te sopra para lá. Você está querendo ir para lá? Não sei, então é contrário. Aí o vento mudou, agora está soprando para lá. É para lá que você quer ir? Ih, não sei, então é contrário. Todo vento é contrário para quem não sabe para onde está indo. Agora, se eu tenho uma visão fixa, definida, convicta, se o vento soprar para lá, é para lá, eu estou agarrado lá na visão. Agora, se o vento soprar para cá, não, vira o leme, vira como é que chama aquilo? A vela, a lona, e solta o troço e puxa. Não tem que os caras fazem isso. O vento vira, eles viram o negócio lá e o barco continua indo na mesma direção que eles querem, porque eles estão
focados no objetivo. O problema é que a gente às vezes não tem uma visão definida do que Deus quer de nós e do que nós queremos em Deus. Então a gente fica aí nos contrários ventos da vida. Tudo que sopra é contrário, a gente não sabe para onde está indo. Quem perde a glória, perde a alegria, perde a esperança, perde a visão, perde a vitória. Porque no caso aqui, o povo de Israel é infinitamente mais fraco do que o filisteu. O filisteu, gente, é o Golias. O povo da Filistia, o povo de Gate, esse povo é... Vocês acham que eu sou grande? Eu sou anão perto desses caras aqui. Esses caras são grandes, fortes, guerreiros. Os caras nascem. Um filisteu, quando nasce, você está achando que ele ganha o quê? Uma bola? Uma harpa? Um versículo para ele decorar? Não, ele ganha uma lança, uma espada e um escudo para ele brincar. Porque quando crescer, vai ser guerreiro. Porque papai é guerreiro, titi é guerreiro, vovô é guerreiro, bisavô é guerreiro. E aqui o nosso negócio é guerra. E eles são abusados mesmo. Vocês não se lembram do gigante filisteu que enfrentou o exército de Israel sozinho? Ele chegava no vale lá e gritava do lado de lá: não tem homem aí não, não. Um exército inteiro, e o Saul lá dentro da barraca só, e o exército inteiro tremendo de medo. O cara sozinho, Golias, sozinho ele gritava: pode vir, quantos quiserem, entra um dentro do outro aí e vem. Quem ia? Ninguém ia, um exército inteiro. Aí vai o menininho, o menor, o caçulinha do Jessé. Por ser o caçula, ficava com o pior serviço da casa. Qual era o pior serviço? Cuidar das ovelhas. Ninguém quer cuidar de ovelha. É o pior serviço do mundo antigo e do mundo do Oriente Médio. Portanto, a figura do pastoreio não é uma figura boa de status, não, é o pior dos piores dos piores. Seria hoje comparado a limpar fossa com a boca. Botar um canudo numa fossa, num esgoto e ter que limpar com a boca assim, ó. Você trabalharia com isso? Credo, pastor, que nojo. Era assim que o pessoal pensava sobre pastorear ovelhas nesse tempo aqui. Credo, que nojo. Qualquer outra coisa eu faço, menos cuidar de ovelha. Bicho, que dá trabalho. Aí, como ele era o caçula, vai cuidar da ovelha. Os maiores, vai para o exército. Os caras já estão grandes, tão fortes, vai para o exército. O menorzinho tá... E aí ele ficava no pasto lá, levava as bichinhas para a água, tá lá, ele tá com a harpinha dele. Aí veio o urso, ele tá, protegendo as ovelhas. Lutou com o leão, lutou com o urso, enfrentou um monte de coisa. Menino esperto, menino bom, menino crente. Aí o pai dele falou: agora você vai levar um lanche lá para os seus irmãos. Seus irmãos estão lá, servindo no exército, vai levar o lanche deles. Ele pegou e levou a comida lá para os irmãos. Chegou lá, o irmão mais velho dele chamava Eliabe. Eliabe era grandão. Apesar de ser judeu, era grande. Para o padrão de Judá, ele era grande. Mas perto de um filisteu, era um anão. E o Eliabe está lá, escondido atrás de uma árvore, e o gigante gritando lá: não tem homem aí não. Você conhece a história, né? Você leu a Bíblia ou assistiu a Record? Teve o Davi na Record também, né? Então, aí, o que acontece? O menininho crente olhou para o exército e falou: vocês vão deixar? Vocês vão deixar esse cara ficar falando desse jeito aí? Psiu, cala a boca, rapaz. Me dá o pão aqui logo e vai embora. Some daqui, rapaz. O bicho está pegando aqui. Entendeu? Imagina eles lá na trincheira, lá e tudo escondido, com escudo, coraça, tal, sapato, espada, e o homem gritando lá e batendo no peito, e sem armadura, sem nada, e pode vir, que eu vou partir vocês no meio, arrancar o coração e beber com cachaça. Ei, homem ruim, que eles chegam a escorrer o ódio assim, o povo de lá, com medo. Aí, Davizinho, né? Vocês estão doidos, vocês vão deixar?
O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Vocês estão com medo desse homem? Cala a boca, rapaz. O Eliabe, o mais velho, some daqui, falas como um louco, seu doente mental, você é maluco, vai cuidar de ovelha, você nunca nem pegou numa espada, some daqui. Aí ele vai embora. Vai embora. De repente o Saul dá uma ziquezira lá. E fica meio endemoniado lá, e o espírito se retira dele, e aí quando não tem o espírito de Deus, qualquer um pode entrar, né? E aí ele endoida, e ninguém acalma o homem, não tem Rivotril que dê jeito. Tarja preta, azul, cor de abóbora, e o homem que tá doido. Aí alguém lembrou, ó, o irmão do Eliabe toca uma harpa que é uma beleza. Quem sabe se não trouxer ele para tocar, não acalma o homem, porque o homem está doido. Chama o menino vem com a harpinha. Aí o Saul, ó, ficou de boa. Aí o homem está gritando lá de novo, tem homem aí não? Aí ele fala, ó gente, pelo amor de Deus, para com isso. E o irmão dele está dando cascudo nele, cala a boca rapaz, você não sabe de nada, você é novo, você é pequeno, você é inexperiente, você é incapaz. Os irmãos mais velhos, entendeu? Que eu é que sou o guerreiro, eu é que sei lutar, eu é que estou preparado, e eu estou com medo, quem é você para ter coragem? Quem sou eu? Eu sou aquele que crê no poder da presença e da glória de Deus, porque quando Deus se faz presente, a sua glória se manifesta, e não há nada que fique de pé diante da glória de Deus. Eu vou lá, eu vou. Aí o Saul, não meu filho, mas você não pode ir desse jeito, eu vou, não, toma aqui a minha armadura. A Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim, e ele era mais alto. Dentre todos de Israel, o Saul era o mais alto de todos. O mais alto batia no ombro dele, é o que a Bíblia diz. E aí, ele era grandão. Agora você imagina, o cara grandão, e o Davi era ainda um adolescente, e era novinho, e era baixinho, porque ele era da tribo de Judá. O pessoal da tribo de Judá, principalmente da região de Belém, eles são bem baixinhos mesmo. O menino era adolescente ainda, fraquinho, mirradinho, e ainda era dos menorzinhos. Aí o Saul pega aquela armadurona enorme e bota no menino, dá uma espadona quase do tamanho dele e fala, agora vai, você está protegido. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui. Estou pregando sobre Davi não, estou só contando a história, que eu gosto de contar a história. A gente tem que lutar com as nossas armas, com as nossas armaduras, com aquilo que Deus deu para a gente lutar. Não dá para a gente ficar olhando a armadura dos outros, a arma dos outros, ferramenta dos outros, e achando que se a gente pegar dos outros, botar em nós e fazer, vai dar o mesmo resultado. Não, Deus quer usar aquilo que Ele deu para nós. Qual era a arma de Davi? Um pedaço de couro e 5 pedras no bolso. Era a arma dele. Ah, mas a arma da guerra é a couraça, é a espada, Meu amigo, quem te falou que para fazer com que a glória de Deus seja manifesta, precisa de arma de ferro e de fogo? Precisa da presença de Deus, precisa do poder de Deus, precisa da glória de Deus. E ele vai de peito aberto, com a roupinha simples da roça que ele era, com aquele pedacinho de couro, botou a pedrinha dentro, e o homem olhou de lá e falou, é isso aí que vocês mandaram lutar comigo? Ah, vocês estão de brincadeira. Ô gente, eu não trabalho no Ministério Infantil não, manda esse menino embora, que é isso? Aí ele falou, nas palavras bíblicas, né, ele falou outra coisa, mas eu vou traduzir para você. Esse menino eu vou dar de comida para os meus pitbull. Eu tenho uns pitbull lá em casa, que eu sou grandão, eu sou, entendeu? Eu sou eu tomo uns produtos, eu luto uns negócios, eu sou o cara da Filistia. Então eu tenho uns pitbull lá em casa, que de vez em quando eu saio na Filistia lá, tirando onda. E esse menino aí que vocês mandaram para lutar comigo, eu vou só torcer o pescoço dele e vou jogar lá no quintal de casa para servir de comida para os meus pitbull. Aí o Davi falou só uma frase para ele, que eu sou apaixonado com essa frase. Você vem com a sua força,
você vem com suas armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é o meu braço, não é a minha pedra, não é a minha funda, não é a minha experiência, não é a minha capacidade, não é a minha arma, não é a minha ferramenta, nada. É o poder do Deus que habita em mim e a glória dele será manifesta. Segura! Tu, na testa. Não morreu não, tem que ler direito. Caiu de onde estava, ele estava no alto assim, ó, era um vale, e ele estava no alto para todo mundo ouvir ele. Ele estava no pedestal. E o Davi estava lá, humilhado. E toma, certeiro, porque o tempo que ele tinha lá no pasto era um tempo livre enquanto as ovelhas pastavam, mas não era um tempo ocioso. Enquanto eu estou aqui, deixa eu treinar com a minha arma, porque daqui a pouco aparece um urso, e é com essa arma que eu vou derrotar. Daqui a pouco aparece um leão, daqui a pouco aparece um ladrão, daqui a pouco aparece alguém. Então eu não vou deixar o meu tempo livre virar um tempo ocioso. Não é porque eu tenho um tempo livre que eu preciso ficar à toa. Então eu vou treinar, vou me capacitar, vou me esmerar e vou me tornar o melhor nessa arma que Deus me deu. E aí quando chegou na hora de usar, ele soube usar bem, porque ele estava preparado. Preparação mais a oportunidade. A glória de Deus foi manifesta. O homem caiu e ele foi lá, arrancou a espada do homem. Imagina o tamanho da espada do Golias. O Davi arrancou a própria espada dele e cortou a cabeça dele. E arrancou a cabeça e exibiu como um troféu. Está aí, ó, o gigante. Para mostrar que quem tem a presença de Deus não precisa temer o tamanho dos gigantes. Eles cairão pelo poder da glória de Deus. Por isso que nós não podemos perder a glória de Deus. Não podemos viver o que esse povo viveu. Foi-se a glória, foi-se o tempo. Ah, naquele tempo era bom. Ah, naquela época era tudo. Ah, mas já foi. Ah, passou. Ah, quem dera. Não! A glória não se foi. Deus está presente, habitando em nós. Nós não precisamos de uma arca, nós não precisamos de um objeto, nós não precisamos de uma pessoa. A única pessoa que precisamos é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Com isso teremos alegria, com isso teremos esperança, com isso teremos visão, teremos vitória, porque o verso 16 diz que o homem diz que ele saiu das fileiras e fugiu, porque estavam perdendo a batalha. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam com alegria, com esperança, com visão, crendo na vitória e recebendo vida que vem da parte de Deus. Porque o verso 17 e 18 diz que o Eli respondeu para ele, o homem respondeu que houve uma grande mortandade, morticínio, muita morte no exército. Porque quando a glória se vai também a vida. E aí o Ofni e o Finéias morreram, os soldados morreram. Quando Eli recebeu a notícia, o Eli também morreu. Veja a dinâmica da morte, quando a glória se vai. Mas nós temos a presença de Deus, e a glória de Deus está se manifestando em nosso meio. Portanto, a morte não vai imperar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Por isso nós podemos crer, porque um menino nos nasceu. O texto diz no verso 21, que o menino nasceu e ele se chamou Icabô. A mulher recebeu a notícia, imediatamente entrou em trabalho de parto e um menino nasceu. Quando a glória se foi, quando aquele povo não tinha mais alegria, esperança, visão, vitória ou vida, nasceu um menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre, diz o texto de Isaías 9, verso 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará estas coisas. Deus quer manifestar a sua glória, e o nosso papel é buscar a sua presença, pois tendo a presença, teremos a glória. Tendo a presença, teremos alegria. Tendo a presença, teremos esperança. Tendo a presença, teremos visão. Tendo a presença, teremos vitória. Tendo a presença, teremos vida. Tendo a presença, teremos o menino, Jesus, Emanuel, Deus conosco. O Deus que quis habitar em nosso meio. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. O nosso Deus quis ser um menino para habitar no meio de nós. Que Ele te abençoe e que você não permita perder a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.